uma grata satisfação poder estar aqui novamente, principalmente numa data de solstício, não é? Em que nós estamos festejando, a bem dizer, a essência do Natal. Eu suponho que vocês saibam que Jesus não deve ter nascido no dia 25 de dezembro. Me refiro ao aspecto puramente histórico do nascimento, porque essa data foi atribuída pelo Papa Júlio I, por assim dizer, por decreto, a bula papal, etc., tendo em vista que esse era o momento das Saturnais, das festas pagãs dedicadas a Saturno, no solstício, então, de inverno no hemisfério norte, porque para nós aqui é verão. Vocês sabem que aqui se cria uma situação interessante. Nós temos oficialmente o verão começando, mas o shopping está cheio de pinheiros, com neve, trenós e renas. Ao mesmo tempo, está vendendo o biquíni de bolinha amarelinha ali na respectiva boutique. E ninguém se importa muito com essas aparentes contradições. Mas eu gostaria que vocês observassem que, para todos os efeitos práticos, nós estamos nos referindo à noite mais longa do ano no hemisfério norte, que é o início do inverno. E este não é exatamente... Bom, também houve uma adaptação entre o calendário juliano e o gregoriano, que fizeram defasar alguns dias. Tudo parece indicar que, no início, essas festas coincidiam com o solstício, pois vinham das Saturnais. Mas, com as alterações de calendário, houve uma pequena defasagem de data, certo? São poucos dias, a bem dizer 4 dias. Mas, quando nós nos referimos ao mito solar, então nós estamos nos referindo ao nascimento daquele que veio trazer a luz, e por isso ele nasce no dia mais sombrio. A Bhagavad Gita diz coisa muito parecida a respeito de Krishna, suponho que vocês tenham lido, onde ele diz que quando o Adharma está estabelecido, ou seja, o demérito, a desordem, o vício, a falta de virtude, dharma, é uma palavra geralmente traduzida como religião, mérito, virtude, dever, na tradição hindu. Na tradição budista, adquiriu o significado específico de ensinamento do Buda. Mas todas essas acepções estão, e outras ainda, estão contidas na palavra sânscrita dharma. Então, se Krishna dizia que quando havia, por assim dizer, o caos, quando todos os valores espirituais estavam perdidos, ou seja, quando estava-se nas trevas, ele tinha que nascer. Assim, no cristianismo, se me permitirem a analogia, e adotando as Saturnais como o início do inverno, conforme as antigas tradições de mistérios também associam as iniciações aos solstícios e equinócios. Então, nós vamos compreender que foi uma decisão até certo ponto também política, porque já era feriado na tradição romana. Então, eles seriam menos vistos, porque um dos problemas do início do cristianismo era a perseguição dos pagãos aos cristãos. Assim que
cristianismo tornou-se religião de Estado. Infelizmente, começou o contrário. Aí começou a perseguição dos cristãos aos pagãos. Isso vocês podem ver naquele filme Alexandria, que eu sempre recomendo, conta a história de Hipácia e da destruição da Biblioteca de Alexandria, uma das 3 destruições, talvez a pior. Né? Que a primeira foi acidental, na chegada de Júlio César, com um incêndio que começou devido a alguns conflitos no porto. A segunda, mas aí os sábios ainda estavam vivos e puderam reconstituir, escrever, os livros eram escritos à mão. Vamos lembrar bem o que era uma biblioteca naquela época, eram pergaminhos, eram rolos, manuscritos, isso está muito bem representado no filme, em inglês se chama Ágora. Se vocês não tiverem interesse nos livros, pelo menos na Raquel Weiss, que é muito bonita, então é um motivo para assistir o filme, certo? Mas esse filme não passou no Brasil por motivos, eu suponho, até religiosos, porque ele fala de ele demonstra algumas verdades, como as perseguições, inclusive o assassinato de Hipácia, não é? E ali termina, de certa forma, o período das escolas de mistérios mais públicas no Ocidente, porque Hipácia era a última hierofante do Serapeu e da biblioteca diretora. Então, se nós quisermos entender o que eram as escolas de mistérios e como Jesus e o Natal podem estar relacionados a essas escolas, talvez esse filme possa ajudar, certo? Eu prosseguiria, talvez, estou tentando ir gradualmente mostrando que a data do nascimento de Jesus, que é o Natal, foi escolhida por conveniência de coincidência com as escolas de mistérios. Então, até aqui já poderia ter demonstrado que era da religião pagã essa data, para usar a terminologia cristã. Na verdade, há uma grande dúvida sobre a data exata em que Jesus teria nascido. Da mesma forma da sua morte, porque suponho que vocês saibam que a data da Páscoa também é baseada, nesse caso, num equinócio. É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, posterior ao equinócio chamado vernal ou da primavera, representando o renascer da vida e, por isso, a ressurreição. Vocês já devem ter notado que é, por isso mesmo, uma data móvel. Que dia vai cair a Páscoa no ano que vem? Ou que dia caiu nesse ano? É uma data móvel. Não é uma data histórica, ela é uma data simbólica. Me faço claro? Quando nós estamos falando em datas como a Batalha de Waterloo, a independência do Brasil, aí nós temos uma data histórica. Não tivesse queimado o Museu Imperial, teríamos até mais documentos a respeito. Mas um dia nós tivemos documentos que provavam o aspecto histórico, exagerei, desses fatos ocorridos no Brasil. Certo? Por outro lado, quando uma data vem de calendário litúrgico, é móvel, isso já obviamente está indicando que é uma data simbólica. E o fato de que o Papa Júlio I adotou a data das Saturnais nos conecta diretamente com as escolas de mistério. Se alguém tiver interesse em maiores detalhes, pode obter no meu livro A Ciência da Astrologia, Escolas de Mistérios, que essas datas móveis são calculadas astronômica e astrologicamente. Por exemplo, o início de cada ano é o dia 21 de março. Não sei se vocês já notaram que o mês de setembro era o 7º mês, o mês de outubro era o 8º mês, o mês de novembro era o 9º mês, porque a contagem começava em março.
O ano civil posterior é outro assunto. Se vocês forem observar, dezembro é o 10º mês, o nome já diz. Mas o calendário civil mudou isto, porque ele adotou não o equinócio de primavera para eles ou de outono para nós, senão adotou o periélio, que é o período em que o Sol está mais próximo da Terra. E isso coincide mais ou menos com o dia 2 ou 1º de janeiro, dependendo também das defasagens de calendário. Este ano, por exemplo, que virá, por ser bissexto, implicará que o equinócio vai cair no dia 20 de março e não no dia 21, para quem se interessa por esse aspecto astronômico da questão. A nossa preocupação nesse momento é tentar trazer o assunto em favor do seu título, ou seja, de que nós estamos tentando demonstrar que o Natal está relacionado às escolas de mistérios da antiguidade. Então, eu citaria para vocês a própria definição dada por Blavatsky sobre as escolas de mistério, porque me parece que isto, sim, é necessário para que se compreenda do que nós estamos eventualmente falando. Vem do grego mion, cerrar os lábios. Portanto, eram religiões secretas. Havia um juramento de sigilo perpétuo para os iniciados e os profanos só conheciam procissões externas, mas não o que se passava dentro do telestérium ou do Templo dos Mistérios. As religiões ou tradições de mistérios, ou simplesmente mistérios, são termos genericamente aplicados às antigas religiões e escolas secretas ou ocultas pré-cristãs, dos egípcios, gregos, persas, judeus, romanos, celtas e escandinavos, embora alguns autores refiram-se também à existência de mistérios cristãos, pelo menos até o século III depois de Cristo, geralmente vinculados aos gnósticos e padres do cristianismo primitivo em Alexandria. Talvez alguns saibam ou já estejam cansados de saber que a minha dissertação de mestrado abrangeu a vida e obra do padre Orígenes de Alexandria. E ele foi educado, ou teve como mestre, São Clemente de Alexandria, que era outro dos doutores da igreja, como ele também foi, mas também Amônio Sacas, o Theodidactus, fundador da tradição neoplatônica alexandrina, da qual a Sociedade Teosófica, principalmente a partir de Blavatsky, pretende ser uma espécie de sucessor ou sucessora, como seria do ponto de vista da escola. Né? A definição dada por Blavatsky era que os mistérios eram cerimônias que geralmente se mantinham ocultas aos profanos e às pessoas não iniciadas, e durante as quais se ensinavam, por meio de representações dramáticas e outros métodos, a origem das coisas, a natureza do espírito humano, as relações deste com o corpo e o método de sua purificação e reposição a uma vida superior. A ciência física, a medicina, as leis da música, a adivinhação eram todas ensinadas da mesma maneira, tirado do glossário teosófico de Blavatsky. Então, a ideia de que ela é a origem da ciência no Ocidente fica muito clara se vocês lembrarem que Eratóstenes calculou o raio da Terra
com 40 mil, aliás, o meridiano com 40.003 quilômetros, e daí ele derivou o raio, não é? Ainda no 3º século antes de Cristo. E tem gente que ainda hoje sustenta a Terra plana. Então, são esses anacronismos que nos impressionam. Hoje, basta pegar um avião para demonstrar que a Terra é redonda, mas tem gente que acha que nunca viajou de avião e ainda sustenta que a Terra é plana. Mas já naquela época, por causa da curvatura ou dos graus da sombra, Eratóstenes viu que uma estaca vertical a 21 graus norte, na cidade de Siena, não produzia sombra ao meio-dia, que é justamente o dia deles do solstício de verão, o inverso agora do 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, enquanto que a sombra produzida em Alexandria era de 7 graus no mesmo horário. Então, ele deduziu que a Terra era curva e que a curvatura era de 7 graus entre Siena e Alexandria, pagou para alguns homens andarem àquela distância, isso é mais ou menos a distância de São Paulo a Porto Alegre, então foram camelando, literalmente camelando, e contando os passos, e chegaram a uma conclusão, parece de 5.000 estádios egípcios. Resulta que hoje se sabe que o meridiano tem 40.003 quilômetros, e ele naquela época chegou a 40 mil. Então, uma coisa absolutamente extraordinária, a precisão com instrumentos tão limitados que Eratóstenes conseguiu conquistar 3 séculos antes de Cristo. Por que eu faço essa consideração, então, numa palestra sobre o Natal? Porque se o Natal está com as datas correlacionadas com os solstícios e equinócios e os experimentos científicos da época, estou tentando demonstrar a vocês que pelo menos a data já fica evidentemente ligada a essas escolas de mistérios. As escolas de mistérios tinham iniciações, algumas simbólicas, outras talvez mais avançadas, mas que se referiam a expansões de consciência. O nascer do Cristo pode ser visto como um fenômeno fisiológico, em que a mãe era Maria, e há uma grande discussão sobre a questão do pai, que eu não vou entrar neste mérito, acho que não ganhamos nada com isso, mas se vocês lerem Mateus 1, vocês vão ver que toda a linhagem do Cristo é dada por José, desde Abraão, etc. e tal. Então, no mínimo, é interessante lembrar que a virgindade de Maria é um dogma muito posterior, se eu não me engano, do século XVII ou XVIII. Para mim, não importa muito, porque uma vez que uma decisão é dogmática e não foi ensinada pelo próprio Cristo, a questão já depende de interpretação. Mas eu, de novo, fecho aqui o parênteses a me referir que eu não estou interessado no aspecto fisiológico, nem na data real, histórica, do nascimento de Jesus. Eu estou interessado na possibilidade dele nascer na nossa consciência. Isso é uma interpretação esotérica. E o centro do esoterismo ocidental eram as escolas de mistérios, de onde vinha o sentido de privativo, secreto, oculto ou silencioso. Mistai se refere, então, à purificação necessária do primeiro grau. De certa forma, era preciso voltar a ser criancinha ou puro para ingressar nos mistérios. Então, não sei se vocês estão reconhecendo alguma semelhança com a tradição egípcia.
E por que essa nossa preocupação? Se me permitirem pegar aqui um volume do Centenário de Isis Sem Véu, de Helena Blavatsky, vou tentar fazer uma tradução. What we desire to prove is, o que nós desejamos provar é, that underlying every ancient popular religion, por subjacente, por debaixo, ou por detrás de toda a religião popular antiga, was the same ancient wisdom doctrine. Estava a mesma doutrina sabedoria antiga, one and identical, uma e a mesma, uma e idêntica, professada e praticada pelos iniciados, professed and practiced by the initiates of every country. Então, de todos os países, eu citei aqui os egípcios, os gregos, podíamos falar dos mistérios judaicos, ameaçamos entrar num tema complexo que é os mistérios cristãos, e isso a gente encontra com certeza em São Clemente e em Orígenes de Alexandria, who alone were aware of its existence and importance. Então, somente eles eram conscientes, ou estavam cientes, da sua existência e importância. Eram religiões secretas. O que Blavatsky queria provar? Qual é a postura central de Isis Sem Véu antes da doutrina secreta ter sido publicada? 1877. A doutrina secreta foi publicada 11 anos depois, 1888, está nessa expressão, Wisdom Doctrine. É uma doutrina sabedoria, que era comum, the same ancient wisdom doctrine, por detrás de todas as antigas religiões populares. Então, ela nem tinha ainda escrito, mas ela já estava preparando. A Wisdom Doctrine é da Secret Doctrine, é a doutrina secreta que que é a culminância da obra, a obra-prima da vida dela, 11 anos depois. Então, se há uma preocupação, ou uma proposta, uma hipótese de trabalho dentro da sociedade teosófica, evidentemente que isso não é obrigatório para ninguém, porque a sociedade teosófica, graças a Deus, não tem dogmas e trabalha com absoluta liberdade de pensamento, mas Blavatsky tinha as suas próprias tentativas, hipóteses de trabalho que ela pretendia demonstrar. Me faço claro? Nas cartas dos mestres também é dito, as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto representado pelas interpretações dogmáticas. Então, o primeiro inimigo é o dogma. Dos nomes pessoais, quando as pessoas já acham que se aconteceu com Jesus, então não pode ter acontecido com Krishna, mas é exatamente o que nós estávamos citando há pouco, que a Bhagavad Gita tem a mesma referência, que Jesus tem que nascer na meia-noite, no ponto mais escuro. Até hoje se faz a missa do galo, não é? Para simbolizar que das profundezas das trevas brota a luz espiritual. O primeiro capítulo da Bhagavad Gita se chama o Desalento de Arjuna. Se nós fôssemos traduzir hoje, seria o fundo da depressão ou o fundo do poço. Arjuna estava totalmente desalentado, sem alento, sem espírito, sopro. Desalmado, se vocês quiserem.
E é neste momento que ele passa a receber a instrução, porque é nessa condição que se dá valor ao que é espiritual. Quando a pessoa está muito cheia de si mesma, a vida espiritual não começa, porque o ego dela não dá espaço para a essência espiritual ser ouvida. Mas nas condições trevosas máximas do solstício de inverno, à meia-noite, aí vocês têm o nascimento do Cristo. Então, isso é um símbolo para nós pensarmos. Outro filme que eu tenho sempre recomendado se chama Lendas da Vida, ou em inglês Legend of Bagger Vance, que é uma tradução do Gita em forma, da Bhagavad Gita em forma de jogo de golfe. Também o Rudolf Juna, que em inglês fica abreviado R.Juna. Qualquer pessoa que não estiver dormindo vai entender, ou que tiver lido uma vez a Bhagavad Gita, ou pelo menos ouviu falar em Arjuna, vai entender que aquilo é uma maneira do autor do livro se referir a uma tradição antiga, não é? Bagger Vance Bhagavan, se refere a Krishna. Então, todo o conteúdo da história é muito semelhante, porque ele volta da guerra e está numa depressão profunda. Ele é o único sobrevivente de um batalhão que ele liderava, e ele foi condecorado quando ele se sente, na verdade, envergonhado de ser o único sobrevivente. Ele achava que ele tinha que ter morrido junto com os companheiros, afinal ele era o líder. Como é que justo ele foi o que sobreviveu? Não vou tirar a oportunidade de vocês assistirem a história. Mas vejam que, de novo, existe a ideia de uma condição extrema de depressão, de desilusão, de falta de sentido da vida, de carência de significado. É o que os antigos chamavam de trevas. E é neste momento, e é nesta profundidade, que Annie Besant chama o primeiro capítulo, na sua tradução, de O Yoga do Desalento de Arjuna. Então, ali começa o yoga. O yoga começa quando nós vemos a transitoriedade das coisas, quando nós conhecemos a ansiedade de que elas vão acabar, quando nós, de fato, percebemos que os nossos hábitos estão em contradição com as coisas que estão acontecendo e que as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, que é o famoso choque do Guna Vritti Viroda, que os gunas da matéria são mais lentos que os vritis do desejo da mente. Então, mesmo que venha a satisfação, vem na hora errada, quando eu queria não veio, quando finalmente veio já era um estorvo, porque aí eu não queria mais. Estou inventando alguma coisa ou só aconteceu comigo? Então, esses são os 4 motivos pelos quais, no Sutra 2.15, Patanjali diz que nós temos que buscar a libertação, buscar a moksha através da prática do yoga, que é uma aceleração do processo evolutivo com vistas à libertação do sofrimento. Tem um caráter soteriológico. Isso é o tema da minha tese de doutorado, que o pessoal brinca que não acaba, mas tese é assim mesmo. Então, a frase prossegue dizendo: libertados das interpretações dogmáticas, nomes pessoais, concepções antropomórficas e sacerdotes assalariados. Porque isso eu nem vou discutir, quando entra dinheiro na religião, a religião tira férias. Osíris, Krishna, Buda e Cristo serão apresentados como nomes diferentes de uma mesma estrada real para a bem-aventurança final, o Nirvana. Se ele há pouco tinha dito que os nomes pessoais são o segundo peso morto da interpretação esotérica, tem que ser removido. Então, pouco importa se diz que é a história de Osíris, ou que é a história de Krishna,
ou que é a história de Buda, ou que é a história de Cristo, porque é a história da vitória do Espírito sobre a matéria. Pouco importa qual foi a personalidade temporal que naquele momento e naquela cultura representa isso. Porque senão eu vou achar que a minha religião é superior das outras e aí começa a guerra para impor uma religião sobre a outra. Não deveria a religião ser o caminho da fraternidade? Se Blavatsky diz que essa é a tese fundamental que ela quer provar, que havia uma única doutrina sabedoria por detrás de todas as religiões de todos os tempos, então é muito importante que se compreenda que a história do Cristo tem semelhanças com a história do Buda, tem semelhanças com a história de Krishna, e assim por diante. Se nós entendermos o mito solar, e aí é uma questão de estudar Campbell, todo o grande herói religioso vai sempre nascer nas trevas e ter a ressurreição na luz. Então, vocês têm aí as duas datas, o Natal e a Páscoa. Claro que eu estou fazendo, por ser o Natal, a interpretação no que tange ao cristianismo. Mas, se vocês pegarem um livro, que eu suponho vocês já ouviram falar, que se chama a Bíblia, tem gente que tem em casa, junto com o espanador, etc. e tal, mas é um presente da família, está lá. Assim também a doutrina secreta, os membros da sociedade compram a doutrina secreta em geral quando ganham o diploma e o espanador vem assim junto. Aí vai para a melhor estante da casa, todos os dias a gente passa o espanador para tirar o pó, e o dia que eu me aposentar eu vou ler. Aí já está com catarata e outros similares, e aí tem que pedir para a sobrinha ler, ou a filha, mas essa, por sua vez, está mais interessada no namorado, e a pessoa morre sem ler a doutrina secreta. Essa é a questão toda. Fica para a próxima, e aí na próxima pode se repetir, na outra encarnação, tudo de novo. Mas se vocês pegarem Gálatas 3:19, eu estou me atrapalhando tanto com essa versão aqui da Bíblia, porque é uma versão que eu não estou tão acostumado, que é melhor citar de cabeça. Ele diz assim, achei, meus filhinhos pelos quais sinto de novo as dores do parto. Vamos ver como é que está essa tradução. Até que o Cristo seja formado em vós. Então, esta tradução diz assim, 4:19. Meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós. Mas como que o Cristo pode ser formado dentro de outra pessoa? Acho que essa é a grande pergunta desta palestra. Porque se nós estamos falando do Cristo fisiológico, aí nós vamos discutir se ele tem essa ou aquela linhagem, que dia ele nasceu, quem foi o pai, quem foi a mãe, eu deixo essa pesquisa para vocês. Mas se nós estamos preocupados com o aspecto esotérico, exo quer dizer dentro, então era a acepção dada, talvez mais próxima de Ângelo Silésios, em vão teria o Cristo nascido há 2000 anos na Galileia, se ele não pudesse nascer hoje no meu coração. Porque ele não está falando de um Cristo carnal, sólido, físico. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, em 1 Colossenses 1:27, diz: Cristo em vós, a esperança de glória.
Ele está, evidentemente, se referindo também a uma forma de luz ou de consciência. Quando Jesus diz em João 14, 20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, ele não pode estar falando da presença física, porque todos esses corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. E mesmo que uma mãe possa estar grávida de uma menina, a menina, ao mesmo tempo, não pode estar grávida da mãe. Então, não é possível um estar dentro do outro desse jeito. Vou citar de novo. João 14, 20. Naquele dia, claro que é um dia de expansão de consciência, claro que é um dia especial de iniciação, porque é um dia em que algo se revela. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Portanto, o nascer do Cristo é uma iniciação. É a percepção da unidade da vida em nosso coração. Toda a vida do cosmos, na verdade, é una. E, portanto, também tem uma faísca, uma chama em nosso coração, em cada um de nós. E a essa chama que se forma ou cresce gradualmente, o apóstolo fala de um parto espiritual. Ele sente de novo as dores, porque ele já tinha passado por isso ao ser iniciado. Mas a possibilidade do Cristo nascer em nosso coração é que é o ponto importante da doutrina esotérica sobre o Natal. Então eu volto a dizer, nas escolas de mistérios, se escolhiam os equinócios e os solstícios para essas datas, que eram celebradas certas cerimônias. A cerimônia invocava os anjos e pretendia ser de auxílio para o despertar da consciência. Então, existem as iniciações simbólicas e as iniciações reais. As iniciações reais são expansões de consciência, são samadhis, são êxtases, enquanto que as simbólicas são preparatórias, como é o caso do batismo. O batismo é um simbolismo do Cristo nascendo no bebê, ou sendo invocado para protegê-lo. E por isso se usa a água como um elemento de purificação. Como é que era feita a iniciação nos mistérios gregos? Mistai ao mar ou às águas. Então, a purificação era feita nas águas. Aí alguém vai dizer, não, mas o batismo de Jesus foi no Rio Jordão. Mas o símbolo é o mesmo. Às vezes acusam os teósofos de muito enciclopédicos, porque eles captam verbetes de coisas e comparam. Mas acontece que o símbolo é o mesmo. Nos acusem ou não de sincretismo, a purificação é sempre o primeiro grau das escolas de mistérios, sem o que, se aumentar a voltagem, vai dar curto-circuito. Então, se eu não voltar das férias, vocês podem saber que eventualmente pegou fogo na casa, lá está há mais de 50 anos com a mesma fiação, a minha mãe não quer trocar o fio, não deixa ninguém mexer, então um monte de gambiarra com fita isolante, e mais a maresia, volta e meia, uma fase está apagada, metade da casa tem luz, outra não está, o motor não funciona, apaga a geladeira, aí puxa um fio, pobre é assim, o que vai se fazer? Puxa um fio de extensão de uma parte da casa para outra, eu já levo um fio de 10 metros, não, eu aprendi a sobreviver, não é? Cada um tem os seus karmas.
Então, eu quero dizer que se nós não prepararmos o sistema elétrico, pega fogo. O sistema nervoso no nosso organismo é o equivalente. O sistema nervoso é a primeira coisa que pifa quando a pessoa dá passos inadvertidos nas escolas de mistérios ou seus equivalentes, no yoga, aqui e lá. A pessoa não consegue dormir, fica com a respiração difícil, está tudo no Sutra 230 do Yoga Sutra, 1.30. Ele dá os efeitos de Vikshepa. Então, entre o 1.30 e o 1.33, 34, ele começa a dar soluções. Ele fala em dor mental, fala física e mental, fala em ansiedade, nervosismo, respiração difícil, sistema nervoso abalado. A primeira coisa que o yogi tem que fazer é adquirir uma certa saúde física, porque se ele quiser tensionar o sistema nervoso para pegar uma gama de vibração mental mais elevada, que é o que se chama o samadhi, é um estado de êxtase, que leva a uma transformação até fisiológica, onde, em geral, nos estados superiores, principalmente no nirvikalpa, a respiração cessa. Então, há toda uma preparação física no Raja Yoga para suportar, não como o Hatha Yoga, que já começa pelo físico. O Raja Yoga começa por yama e niyama. Ele vai preparando a pessoa emocionalmente com regras de conduta e ética. Tá? Mas ele prepara a pessoa para o impacto, inclusive do despertar da Kundalini e outras forças que estão associadas. Então, botar o fogo na lareira é um processo de despertar do fogo interno. O chaminé é evidentemente Sushumna. Para quem conhece um pouco de Tantra, existem 3 canais. Ida, que é o feminino, representado por Eva. Pingala, que é o masculino, à direita, representado por Adão, e o canal central, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, por onde se enrosca a serpente de Kundalini. Então, isso é Gênesis 1. Não estamos indo muito longe, só que a maioria das pessoas não se dá conta que os símbolos do Tantra estão no Gênesis. Porque volto a citar que todo o ensinamento de religião popular tinha um lado esotérico comum. Assim vocês têm nas escolas gregas de mistérios o caduceu de Mercúrio com 2 serpentes enroscadas e as asas que levavam à libertação no topo. Então, evidentemente, isso depois, como era dos mistérios das serpentes de Esculápio, o deus da medicina, foi adotado pelos médicos como símbolo da sua profissão. Nem sabem a que se refere o símbolo. Então, eu estou querendo mostrar a vocês que o yogi sentado com os 7 chakras e as energias de Ida e Pingala se cruzando no Sushumna até o Sahasrara Padma em meditação, é o mesmo símbolo das escolas de mistérios da Grécia, é o mesmo símbolo dos mistérios judaicos que Moisés trouxe do Egito para dentro da Bíblia, porque ele escreveu o Gênesis. Não estou inventando nada novo, aliás, mais velho não podia ser. A grande defesa de Blavatsky é que a teosofia não era uma religião, nem era nova. Mais velho do que isso? Bom, só se vocês quiserem no sentido metafísico da união do eu inferior com o eu superior. Agora, a religião, com rituais e toda a parafernália, não era o objetivo de Blavatsky ao fundar a Sociedade Teosófica, embora não se tenha, em princípio, nada contra os rituais, e alguns existem paralelamente na sociedade, porque as pessoas gostam de meditar em símbolos. Mas não que o símbolo seja uma condição necessária para a iluminação, e esse é o ponto fundamental que deve aqui ficar claro.
Porque as iniciações simbólicas eram preparatórias, a verdadeira iniciação, estado de consciência. Então, o cristianismo tem rituais, as cerimônias dos mistérios eram rituais, e assim por diante. Mas a essência do cristianismo é a experiência mística. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Acho que numa vida não dá para fazer isso. Atingir a perfeição numa encarnação não dá tempo. Mas o nascer do Cristo, que é o símbolo da primeira iniciação, quando se vê a luz pela primeira vez, e as trevas são assim vencidas, então, este é o símbolo glorioso do Natal. E quando a Kundalini abre o canal, ou o canal foi preparado para que ela possa subir, porque caso contrário, o Papai Noel não vai conseguir descer pela chaminé. Vocês já entenderam como ele é gordinho? Então, se não houver um azeitamento e uma limpeza da chaminé antes, o Natal não acontece, ou o Papai Noel vai ficar entalado. Então, o simbolismo de que o canal central da coluna tem que ser purificado antes, para que as bênçãos dos 3 reis magos, Atma, Buddha e Manas, não é? Justamente o ouro, o incenso e a mirra, possam descer, que são, de novo, símbolos de propriedades espirituais da vontade, do amor e da sabedoria. Aliás, a ordem é outra, é o ouro, a mirra e o incenso. Porque a mirra é devocional. Então, vocês estão vendo que Atma, Buddha e Manas traz as suas bênçãos quando o canal é liberado. E o fogo da Kundalini sobe e torna possível a graça descer. Então, essa é a visita dos reis magos. Claro que isso é um simbolismo esotérico, mas as pessoas que tomam isso de um ponto de vista literal ficam procurando qual foi a manjedoura, e se tinha esse bicho, não tinha aquele. Quer dizer, as pessoas não percebem que o símbolo se refere a um eventual fato externo que tem correspondência no mundo interno. Então, nós temos um potencial divino porque a nossa alma é imortal. Mas porque não sabemos quem somos e não encontramos, na maioria dos casos, esse Cristo ainda em nós, nós tomamos o transitório como sendo permanente, nós tomamos o virtual como sendo real, nós tomamos a projeção como se fosse a verdade, nós nos apaixonamos, depois nos sofremos porque a criatura não era o que nós tínhamos projetado ou imaginado. Inventei algo novo? O que é a paixão, senão um mecanismo de projeção? Então, a minha funcionária, depois de alguns tempos separada, se apaixonou. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. E como é que é o moço aí e tal, não sei o quê? Ah, pois é, ele já é operado. Isso quer dizer que ele fez vasectomia. Quantos filhos ele tem? 5. 2 casamentos. Então, começa uma situação de informações que vai chegando. Para ser franco com vocês, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Mas quando a pessoa está apaixonada, Deus queira que dê certo, mas ela não vê aquilo que todo mundo está vendo. Exagerei? Que os dados do passado, a trajetória do navio, vocês sabem que um navio não é fácil de manobrar, porque ele tem inércia. Então, em geral, a vida das pessoas, elas não conseguem fugir de um certo alinhamento
muito bruscamente. Então, pelo passado da pessoa, em geral, a gente já tem uma tendência a imaginar qual será o próximo passo, a menos que o cara se ilumine, encontre o Cristo no seu coração. Esses casos são mais raros, São Francisco de Assis, etc. e tal, e vinha numa trajetória, daqui a pouco segue outra. Mas a maioria das pessoas projeta o que queria que fosse, e depois tem grandes decepções com a vida, porque nunca viu a vida como ela é, e a matéria vai para a sepultura. Então, eu vou convidar todos para a missa de amanhã, se quiserem. Mas é um simbolismo que nunca consegue separar o nascimento da morte. Porque se nós não compreendermos os dois lados da moeda, nós não vamos compreender a imortalidade do espírito. E é isso que nós precisamos conquistar. E ao descobrir isso, nós vamos também descobrir que todos os seres têm a mesma luzinha no seu coração. E esse é o verdadeiro amor, reconhecer Deus no coração do outro. Quando eu consigo ver a imagem divina refletida nos olhos da outra pessoa, então existe uma paixão, mas aquilo não dura porque é projetado. Quando de fato se encontra a essência, aquilo tem durabilidade. Mas porque nós, não conhecendo a nossa própria essência, projetamos no outro, aí fica difícil. Porque é uma mensagem projetada, não é uma descoberta real. Pode-se dizer que é um início de purificação, de sair do centro do ego psicológico em favor do outro. Aliás, essa é a grande diferença. Se uma pessoa nunca se apaixonou, ela nunca saiu do seu centro. E isso eu acho que todo adolescente acaba experimentando, se ele se apaixonou uma vez, por algumas horas, nem que seja, ou dias, ele pensava mais no outro do que em si mesmo. E isso é um estado místico, porque o ser humano comum só pensa em si. E as preocupações dele são grandes dragões e o sofrimento do mundo ele ignora. A condição do despertar do Cristo em nosso coração reverte esse quadro. Então, nós vamos nos preocupar principalmente com o sofrimento dos outros e esquecer o nosso. Mas, para isso acontecer, o verdadeiro amor tem que florescer no nosso coração. E eu sempre conto nessa ocasião de que o meu pai trazia o Papai Noel lá em casa. E um dia eu fiz uma pergunta e o Papai Noel nunca mais veio. Eu tinha uns 5, 6 anos. Cheguei para o meu... Não para o Papai Noel, que eu achava assim a glória, mas depois eu fiquei com uma certa questão. Eu tinha esse problema desde pequeno, eu fazia pergunta. Aí eu cheguei para o meu pai e disse: papai, por que o Papai Noel tem a pele branca na face, as maçãs do rosto, mas lá no pescoço ele é escuro? Por que o cabelo e a barba dele são brancas, se lá no fundo ele tem cabelo preto? Nunca mais o Papai Noel apareceu lá em casa. Eu cheguei naquela idade que, se ele trouxesse mais uma vez, poderia dar constrangimento. Então, não cabe a mim tirar das pessoas a fantasia. A minha filha despertou para isso muitos anos depois. Ela era a última menina da turma que ainda acreditava na versão popular do Papai Noel. E aí ela veio me perguntar, eu fui para um site e dizia: nunca tire a fantasia da criança. Fui para outro site e dizia: nunca minta para a criança, senão ela jamais confiará mais no pai e tal. Então, e agora? Agora é simples. Quando vem a pergunta, é que deve-se dar a resposta. Quando o discípulo está pronto, é que o mestre aparece.
Então, a verdade esotérica só é assimilada quando ela se faz necessária. Caso contrário, foi uma boa palestra. Ou vocês podem ler um livro, nem precisam vir aqui. Mas se a busca espiritual for, de alguma forma, estimulada, e a ocasião do Natal atrai os anjos, porque cerimônias por milênios e mais a posição do solstício auxiliam esse intercâmbio de força, então nós podemos dizer que o Natal tem uma atmosfera própria. Por isso existem tantos filmes sobre o Natal e que as pessoas se transformam, mas observem o mês de dezembro e me digam se algo não acontece. Agora, depende da receptividade da pessoa. E se ela levar a fundo essa busca, ela tem a chance de descobrir o Cristo despertar em seu coração. Isso é o Natal. Eu agradeço a atenção de todos, mas se houver perguntas, acréscimos ou divergências, porque afinal esta é uma instituição com liberdade de pensamento, a palavra é vossa.